Fala pessoal, tudo bem? Roger Costa aqui na área e hoje nós vamos desenvolver uma página de captura totalmente do zero. Nós vamos abordar uns conceitos simples de HTML, CSS e JavaScript, tá? Totalmente puro, sem utilizar nenhuma biblioteca, nenhum framework, tá bom? Então, vamos partir direto para a aula, tá? Hoje nós vamos desenvolver esse layout aqui, tá bom? É um layout bem simples, mas vocês vão aprender aqui bastante HTML, CSS e JavaScript, tá bom? Tem um formulário aqui que abre no modal, bem tranquilo. Formulário fake, tá? Ele não vai funcionar. Botão aqui para fechar. E basicamente é isso, tá bom, pessoal? Eu preparei aqui também um slide para vocês de HTML, CSS e JavaScript. Ele não está totalmente completo, tá? Não tem tudo sobre HTML, não tem tudo sobre CSS, também não tem tudo sobre JavaScript, mas é uma fonte que eu vou estar passando aqui durante a aula, tá bom? Então, o que a gente vai precisar para essa aula? Que vocês instalem o VS Code. É só vir aqui, VS Code, coloca o VS Code no Google, vem aqui no primeiro link mesmo, download for Windows ou para outras plataformas, tá? Mac ou Linux, tá? Baixou, instala, não tem erro, tá bom? Feito isso, pessoal, é o seguinte, abre o VS Code, eu já criei uma pasta aqui chamada aulão, e já coloquei uma pasta chamada Assets, tá? E coloquei aqui duas imagens, tá? Uma o ícone do YouTube e outra a thumbnail ali da Hero, tá bom? Que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem e o íconezinho aqui, tá bom? Já deixei separado aqui, tá? Então, vocês abram o VS Code de vocês. Provavelmente, não sei se vocês já são familiarizados, já tem o VS Code ou não, tá bom? Quando vocês abrirem o VS Code, provavelmente a visualização de vocês vai ser diferente, o VS Code de vocês vai ser diferente, vai ser numa cor mais azul, escura, azul claro, tá? Se vocês quiserem transformar igual o meu aqui, faz o seguinte, vem aqui em extensões, procura por origami de Next, tá? Instala esse tema aqui, aqui é um tema para mudar as cores do VS Code. Instala uma extensão também chamada Color Highlight. Cadê? Que é o Color Highlight. Instala essa extensão também, tá? Conforme a gente for digitar hexadecimais de cores CSS, hexadecimais de cores dentro do CSS, ele já preenche a cor, dá para selecionar a cor por aqui também, tá? E um outro é o Live Server, tá? Instala esses três aqui, ó. Instala esse aqui, ó. Cadê? Live Server, Five Server, tá? Instala esse aqui. Para quê? A gente criar um servidorzinho HTML, CSS e JavaScript interno aqui dentro do VS Code, para quando a gente salvar algum arquivo, automaticamente ele já faz o reload, a gente não precisa ficar fazendo esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos lá. Começando, aqui dentro da pasta aulão, eu vou criar um arquivo chamado index.html, tá bom? E a gente vai começar a desenvolver o nosso primeiro HTML. Bom, o primeiro HTML é o seguinte, a gente vai criar a estrutura inicial de um documento HTML, que precisa ter um doctype. Precisa ter um doctype para definir qual que é o tipo do documento. É só fazer isso para definir que é um HTML5, tá? Aqui a gente precisa ter uma tag HTML, né? A gente tem que abrir e fechar, tá? A gente pode excluir esse lang aqui, ou pode redefinir ele como para português BR. Dentro da tag HTML a gente tem a head e a tag body, tá? A tag head, pessoal, é o seguinte, tudo que não vai ser renderizado pelo navegador, não vai aparecer em tela para o usuário, a gente coloca dentro da tag head, né? Mais metadados, carregamento de scripts, carregamento de CSS, ele vai tudo aqui dentro do head, tá? E tudo que vai ser visualizado em tela, que vai ser renderizado, a gente coloca dentro do body, tá bom? Então vamos lá, vamos só definir aqui o título do documento, aulão de HTML, CSS e JavaScript, tá? Tá o ponto, vamos ver se... perdão, né? Lembra que a gente instalou aquele plugin, o Live Server. Se a gente ver aqui, o Go Live, ó, Open Five Server, quando a gente clicar, ele vai criar um servidor, automaticamente ele já abriu aqui para mim, tá? Ele já criou aqui já mudou o título aqui, tá? Aqui ele tá com um Five Icon, tá? Porque ele bugou, ele pegou da minha outra página aqui de cache, tá? Que eu sempre utilizo isso aqui, então ele pegou da minha outra página, mas provavelmente um de vocês vai estar em branco aqui, tá? Não precisa se preocupar com isso, tá bom? Então vamos já desenvolver essa página aqui, tá bom? Se a gente ver aqui essa página, ó, eu vou dar o Figma para vocês, o link do Figma, tá bom?
Aqui também já tem o link aqui também dos slides, do HTML mais completo, tá bom? Mas enfim, se a gente ver aqui, ela é uma página que tem um header, né, um cabeçalho e uma hero, tá bom? Bem simples mesmo. E aí, perceba que é o seguinte, o conteúdo, ele tá dentro de um box, né? A gente não consegue ver isso, mas ela tem uma limitação, ele nunca chega até o final, tá? Ele tá aqui sempre aqui no centro, tá? E tem esse grid aqui, né? Definindo que ele vai continuar, começar aqui e vai terminar aqui, tá bom? Igual, por exemplo, esse header aqui, a gente tem um botão, tem um logo aqui numa ponta e um botão na outra, mas ele nunca chega para o final, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar isso aqui em dois, né? Dentro do body, a gente vai colocar um header, né? Um header, uma tag header, e uma tag section, que é para ser essa div aqui, tá bom? Para ser essa div, não, para ser esse elemento, para ser essa seção aqui da hero. Então, vamos vir aqui, ó, vamos utilizar header, uma tag do HTML, tá? Que é a tag de cabeçalho. Dentro do header, nós temos aqui o logo, né? Então vou colocar uma div aqui chamada logo, tá? E eu vou colocar uma outra div aqui, um outro elemento chamado button, tá? Quero aprender, que é o que está aqui dentro, ó. Não vou me estilizar ainda, tá? Mas perceba que ele já está aqui, ó. Vamos só fazer o seguinte. Vamos colocar aqui na tag head uma tag style. Tá? Uma tag style. Se você vier aqui ó, principais tags head, a gente tem uma tag aqui, a style, ó. Insere informações de estilo CSS para o documento HTML, tá? Então a gente pode colocar uma tag style aqui dentro do head e colocar o CSS aqui dentro mesmo, tá? Dentro do próprio HTML, sem a gente precisar criar um arquivo de CSS, mas a gente não vai fazer isso, tá? É só para vocês verem, é só para a gente definir algumas coisas aqui, ó. Vamos falar com o body da página, ou seja, todo o elemento aqui, ó, todo o conteúdo aqui do body, vamos falar que o background dele é um 12-12-12, que é um preto, né? Não um preto puro, tá? É um preto mais para cinza, só para a gente definir uma cor já de fundo. E vamos falar que color é um D9, que é um branco mais para o cinza também, tá? Que eu não gosto de utilizar um branco todo chapado, tá? E aí no logo, como o logo ali é um texto, né? Eu não vou separar ele como uma imagem. Eu vou separar, deixa como um texto aqui mesmo. Então eu vou escrever aulão de... Eu vou colocar aqui uma tag chamada BR, que é de breaking... que é de breaking, né? De quebrar linha, aulão de aí HTML, CSS e JavaScript, tá? A gente vê aqui, ó. Aí aqui, beleza. Tá? Já ficou aqui. Vamos perceber que a fonte está diferente, né? Então, aqui no documento a gente está utilizando uma fonte chamada Plus Jakarta Sun, que é do Google Fonts, tá? Então, se a gente ver aqui o Google Fonts, eu já tenho a tela aqui, tá? Você pode vir aqui, ó, Plus Jakarta Sans. Ele já está aqui, ó, Get Font, já está selecionado. Posso vir aqui, ó, Get Embed Code. Ele vai me dar um código para colocar, ó. Se eu quero colocar via CSS ou via tag link, tá? Via tag link eu tenho que colocar ele dentro da head. Então eu copio todo esse código aqui, tá? Copy code aqui. Vem aqui na tag link, ó. Coloco, tá? O que isso quer dizer que é tag link? A tag link é para a gente linkar arquivos, ou arquivo interno, tá? Que vai estar aqui dentro da mesma pasta, ou arquivos externos para o nosso documento, tá? Nesse caso aqui, a gente está fazendo um pré-connect aqui, ó, ele fala para fazer um pré-connect na Google API e no Google GStat, que está nas fontes, e aí a gente, aqui de novo, a gente pega a fonte do Plus Jakarta Sun, tá? Que é a Family Plus Jakarta Sun, e estamos importando a fonte e os estilos delas aqui, tá? E aí essa fonte ela já está disponível para a gente poder utilizar aqui no projeto. E como que a gente utiliza ela? A gente vê aqui também a Plus Jakarta Sun, CSS Class for Variables Styles. A gente tem que utilizar as propriedades fonte family, tá? Para poder colocar ela. Então a gente tem que colocar o nome dela certinho, igual está aqui no Google. Ó. Então a gente pode pegar aqui tudo isso aqui, ó. Vamos colocar aqui no body direto, ó. Tá? Vamos tirar só esse font 8, que é o peso da fonte, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, ele já está carregando a fonte Plus Jakarta Sans, beleza?
Tá? Vamos deixar assim por enquanto, ó. Vamos partir agora para o... já que vocês aprenderam a fazer aqui um tag de link, vamos já fazer o seguinte, vamos colocar o link, vamos colocar um arquivo CSS externo, tá? Com style CSS, vamos criar um style CSS aqui dentro da pasta mesmo, ó, style.css, CSS. Vamos pegar essa estilização que a gente fez aqui, pode deletar essa tag style, tá? E agora vamos colocar aqui dentro, ó. Vamos lá, continuou, tá funcionando, ó, tá? Ou seja, aqui agora a gente colocou um link, tá? Esse rel é de relationship, tá? O VS Code, ele até quando você coloca o nome, ou você pausa, separa o mouse em cima dos atributos da tag, isso aqui são atributos, tá? Isso é um atributo, href é atributo, esse content é atributo. E atributos, eles servem para o seguinte, eles dão informações a mais para a tag. Aqui, por exemplo, ele fala que é uma tag meta, né? De metadado. Só que meta que é? Ele fala, nem é um meta de viewport. Qual que é o conteúdo dessa meta que vai carregar? Vai carregar isso daqui, ó, tá? Essa daqui é um meta de relationship, ou seja, ela faz uma relação com um arquivo de CSS, né? E aí o href, que é de Hyperlink Reference, ele quer dizer o seguinte, mas qual arquivo que é? Tá? Aí a gente fala, style.css, que é o que está aqui, tá? Então, vamos só mudar aqui a cor aqui para um FF0000, só para a gente ver se alterou mesmo de fato. Ó, alterou, tá? Então, o link, linkando o link aqui linkando o CSS externo, né, que está ali na pasta, está funcionando, tá bom? Então, vamos voltar aqui com Ctrl Z para a cor ali normal. Vamos fazer mais o seguinte aqui, ó. Eu tenho um seletor, que é o asterisco, que ele seleciona todos os elementos HTML do documento, e eu quero colocar um margem 0, tá? E um padding 0, ou seja, eu quero tirar os espaçamentos de todos os elementos, porque por padrão o navegador ele coloca estilos nos elementos, tá? Coloca a margem, coloca um tipo de display, block, inline, tá? Então, nesse caso aqui, eu só estou removendo margem e o padding. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com box sizing e vou colocar a propriedade border box. Por padrão, ele vem como content box, tá? Eu vou colocar border box, por quê? Se a gente vier aqui na web, ó, eu vou explicar isso aqui só por cima, mas se você perceber, todo elemento aqui na web, ele é uma caixa, né? Todo elemento ele é uma caixa. Por mais que o texto aqui, ó, esse texto aqui, ó, essa div que está com o texto dentro, o aulão ele termina aqui, e o HTML, o texto, o conteúdo termina aqui, se a gente visualizar ele inteiro, ele é uma caixa, né? Ó. Ele é uma caixa. E o content box é o seguinte, se eu tenho esse elemento aqui, coloco, por exemplo, um idif no tamanho dele de 100, por exemplo, 100. Se eu coloco padding de 20 pixels, e coloco, por exemplo, uma border, um px, solid, 20 pixels também, esse elemento agora, deixa eu tirar, ó, eu coloquei aqui, mas peraí, deixa eu tirar isso aqui, ó. Border, peraí, um px, não, peraí, 20 px, solid, vou colocar red, tá? É que eu tava aqui, daí não coloco. Se a gente ver aqui agora, ó, perceba que o tamanho dele ficou 180 pixels. Por quê? Porque eu defini o idif dele de 100, mas com o content box, se eu aplico o padding, ele aplica um padding de 20 de um lado e 20 de outro, ou seja, 40. E eu coloquei um border também de 20, ou seja, 20 e 20 de um lado, 40 também, ou seja, é 80, né, do padding do border e soma com o idif. Então, esse elemento aqui que eu defini, que era para ser um idif de 100, ele somou o padding e o border. Ele ficou 180, tá vendo lá? 180 vezes 143 de height, né? Agora, com o border box, os valores que a gente coloca em padding e id box subtraem no valor do idif. Então, eu forcei um idif nesse elemento de 100, ele vai continuar com 100, tá? Então, ele vai aplicar o padding e o border interno no elemento, tá? Basicamente é isso. Depois, se quiserem, eu posso fazer uma aula mais avançada sobre isso. Mas, por padrão, coloquem sempre box size e border box, tá bom? Que vocês vão evitar muito dor de cabeça com o elemento que às vezes vocês vão definir o idif no elemento
você quer que fique com aquele tamanho de 300 ou não passe daquilo, e se tiver content box, você vai colocar às vezes uma margem, um pad no elemento, uma borda, e se tiver content box, esses valores vão somar junto com o valor do conteúdo que você definiu em div, e às vezes vai quebrar o seu layout, tá? Mas enfim, pessoal, vamos lá. Aí agora a gente tem aqui a hero, né? Então vamos começar aqui, ó. Eu vou colocar já uma section, né? Uma section. E vou dar um nome para essa section, vou dar uma identificação. Section hero. Se eu faço isso, automaticamente ele já... Section com uma ID hero, tá? Eu vou colocar, perdão, ó. Aqui dentro do header, eu vou colocar uma classe chamada container. Por quê? E vou envolver os dois elementos dentro. Deixa eu vir aqui formatar. Vou formatar aqui o conteúdo. Aqui no VS Code, se você aperta o Alt, Shift ou F, ele formata, tá? Mas eu vou colocar esses dois dentro de um container. Por quê, pessoal? Porque aqui no nosso layout, perceba, né? O conteúdo, ele tem um box, né? Um wrapper, um container que envolve o conteúdo e não deixa ele chegar nas extremidades, né? Então, nessa minha tela aqui na visualização, que é 1920 por 1080, a visualização, o height não importa, né, o tamanho. Mas a largura de 1920, mas eu não quero que ele pegue 100% da tela. Eu quero que ele pegue, aqui deve ter acho que uns 80% da tela, e eu quero que ele não expanda a mais do que 1920, tá? Então, o que eu vou fazer nisso daqui, ó? Eu vou vir aqui, ó, falar com container. Eu vou colocar um idif de 80. Se eu colocar só 80, ele vai continuar aqui a mesma coisa. Ó. Vou tirar isso aqui. Ó. Ele vai continuar. Quer ver? Ó? Eu vou inspecionar só para vocês verem o seguinte. Ó. Container, ó, ele já está com 80%. Tá? Ele não está... Tá vendo que ele estava parando aqui? Ó? Se eu tirar aqui de 80, agora o elemento de container ele pega a tela toda. Mas eu quero colocar 80 aqui. Tá? Só que se eu colocar agora, por exemplo, maxWidth, digamos que eu quero colocar um maxWidth de 1200 pixels, por enquanto não mudou nada, mas ó, o container, peraí, max, eu digitei errado, opa, max width 1200 pixels. Agora se eu vier aqui, eu percebo que ele já deu uma diminuída, por mais que não tenha afetado nada aqui, porque o elemento ele não chega até o final, ele não expande, mas agora ele tem um max width de 1200, eu forço ele a 80% da tela, beleza. Só que o maxWidth força mais ainda, ou seja, eu quero que ele tenha um conteúdo máximo de 1920. Independente se essa tela aqui for de 5.000 pixels de tamanho, o conteúdo que está dentro dessa div aqui, desse container, ele vai ter 1.200 pixels, ele não vai passar disso, entendeu? Agora, se eu vier aqui, por exemplo, com margem 0 alto, eu centralizo ele ao centro, ó. Tudo que está dentro dele vai para o centro, ou seja, esse container aqui, né, ele centraliza, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vamos voltar aqui para o código. Só tinha 80, né? Eu atualizei aqui, ele atualizou aqui na página. Vou colocar um maxWidth. Quero um maxWidth de 1920, tá? Então, não afetou nada. E vou colocar um margem 0 alto, tá? Então, ele já ficou aqui meio que certinho com aqui. Não está totalmente perfeito, tá? Porque ele para aqui, ó. Ele está um pouquinho mais para a direita aqui. Mas eu não vou fazer exatamente igual, ficar calculando aqui milimetricamente, tá bom? Então vamos lá. A hero, né? A hero, se você perceber aqui, pessoal, ela segue também o mesmo padrão. Começa aqui e termina aqui. Por mais que a imagem aqui não esteja colada aqui, porque eu não quero de fato que ela fique colada, mas ela tem que seguir um container, ela tem que ficar dentro de um container porque eu não quero que ela extrapole, né? Então, novamente, eu vou colocar aqui um container. E aí, dentro do container, aqui, ó, eu tenho essa seção aqui, essa div, que tem esses elementos aqui, que tem esses elementos de informações, e de um lado tem a thumbnail, né? Essa thumbnail que eu criei, tá? Então, aqui, dentro do container que está dentro dessa hero, eu vou colocar dois elementos. Um que vai ter esses elementos aqui, e o outro que vai ter só essa thumbnail aqui, tá? Essa imagem. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou dar um nome aqui, ó, de Hero Infos, tá? Ou só Infos, tá? E aqui eu vou colocar uma outra
thumbnail, tá? Então eu tenho hero, container, e em container tem essa infos e tem essa container, né? Essa thumbnail e essa infos, elas são irmãos uma da outra e tem um elemento como pai, o elemento container, tá? Então vamos lá. Aqui dentro eu tenho esse botãozinho aqui, né? Esse meio que um aviso, né? Um alerta, que esse conteúdo vai estar disponível no YouTube. E eu tenho um ícone e um botão, e um texto, tá? O que eu vou fazer aqui? Tem essa estilização, obviamente, aqui, tá? Mas eu vou deixar isso para depois. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma div e vou dar o nome de alert, né? E vou colocar uma imagem, uma tag de imagem, tá? Uma tag de imagem, ó, ela já vem com um atributo de src, que é source, tá? Que é a origem da imagem. Então a gente tem que colocar o caminho para onde que vai ser essa imagem, tá? Como essa imagem está aqui dentro, ó, na pasta assets, eu venho aqui, ó, coloco, ó, barra assets, eu sei que é essa imagem aqui, ó, perdão, não é HeroTub, é esse ícone do YouTube, tá? E eu coloco um texto alternativo aqui, ó, out, tá? A gente vê aqui, ó, ele já te dá a explicação, você pode ler aqui depois. Eu vou colocar aqui, ó, ícone do YouTube. Por quê? Se por acaso a imagem não carregar, esse texto alternativo aparece no local, tá bom? A gente vê aqui, ó, a imagenzinha já apareceu, beleza? Aqui agora a gente tem um H1, a gente tem um texto aqui, né, ó, que é esse texto aqui, aprendem um simples aulão, HTML, CSS, JavaScript. Como esse é o texto mais principal, como esse é o texto principal da página, o mais importante, a gente vai colocar ele dentro de uma tag H1, tá? As tags Hs, né, que é de H1 até o H6, são as tags de heading, né? Tag de título, né? E como esse é o mais importante, e do 1, a importância é sempre do 1 sendo o mais importante e o 6 o menos importante, tá? Então a gente vai colocar uma tag H1 aqui, tá bom? Então a gente vê aqui H1, tá? E coloca o texto aqui dentro, ó. Eu tenho mania de quebrar aqui o texto, tá? Deixar assim, ó. Eu acho que fica mais bonito, tá? Mas não tem problema, tá? De pular a linha aqui, ó. O importante é que é o seguinte, as tags, pessoal, ela não pode estar assim, ó, quebrada assim, ó. E o bom do VS Code é que é o seguinte, ó. Porque quando uma tag está quebrada, ele entende que isso daqui, ó, é um atributo, percebe? Ó? Ele pinta como se fosse um atributo, porque ele não está fechando, aí você tem que fechar certinho, ó. Aí tem que tomar cuidado, tá? Então eu fechei aqui e ele achou que era para fechar aqui também, ó. Mas o H1 já está fechado aqui embaixo. Então toma bastante cuidado nas pontuações, nos sinais, tá bom? Para não dar nenhum erro. E aqui embaixo, pessoal, eu tenho um texto aqui também que é como se fosse um subtítulo, tá? Então eu vou vir aqui e vou pegar, ó. Por mais que seja um subtítulo, eu vou colocar como um parágrafo, tá? Eu gosto de utilizar o H2 em seções, né? Para definir o título das seções, tá? Então, por mais que aqui seja um texto que complementa aqui o texto de cima, eu vou colocar como um P normal aqui, tá? Eu vou deixar também, vou quebrar a linha aqui. E por último, a gente tem um botão também, que é o mesmo botão lá de cima, tá? Eu vou até copiar esse botão aqui, ó. Botão. E beleza. Ah, pessoal, só um erro aqui, tá? Eu estou colocando todos esses elementos aqui dentro dessa div de thumbnail, tá? Mas esses elementos aqui é para estar dentro dessa primeira aqui, da infos, tá bom? E na thumbnail vai ficar a imagem. Então a imagem, ó, eu venho aqui, aí, assets, aí é HeroThumb, aí colocar aqui um texto aulão, HTML, CSS e JavaScript, tá? A gente vê aqui como que já tá, ó. Vou tirar aqui, vou fechar aqui o do Google, tá? Perceba que a gente já tem a página meio que pronta, tá? Vamos só fazer também o HTML aqui agora, ó, do formulário, só para deixar ele já aqui pronto também, tá? Então eu vou separar aqui, ó. Como vai ser um modal, né, um pop-up, que é um modal ou um pop-up, é um elemento que ele aparece em tela mediante uma ação, né? Clicou no botão, aí aparece um formulário na tela e etc. Então eu vou definir aqui com uma section chamada, com uma ID de identificação chamada modal, tá? A gente perceber aqui o funcionamento, ó, vou clicar aqui no botão só para a gente ver que ele abriu, tá? Eu percebo o seguinte, eu coloquei uma opacidade aqui, um elemento que preenche de 100%, né, a tela,
ele tem uma opacidade aqui, né, para a gente visualizar um pouco do que está no fundo. E aí tem o box do formulário, tem um título, o formulário em si, e o formulário em si com um botão, e um botão para fechar, né? Então, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente já criou a section que vai envolver tudo, tá? Vamos criar aqui um elemento chamado box, uma div, tá? Uma div. A div, pessoal, é uma tag que é para criar, para fazer justamente essa divisão de conteúdo, e ela não tem nenhum valor semântico, tá? Eu poderia, assim, utilizar aqui também uma div, ó. Utilizar a div aqui, e aqui também a div. Em vez de ser a tag header, utiliza a div, não tem problema, tá? Obviamente, se eu utilizasse aqui a div, eu coloco div aqui, eu teria que fazer alguma coisa para identificar que isso aqui é o header. Eu poderia colocar aqui um id header e chegar lá no CSS e estilizar diretamente o id header, tá? Mas com HTML5, isso era muito feito antes do HTML5, que não tinha essas tags de semântica, né? Então vamos voltar aqui com a header normal, vamos utilizar a section mesmo, que é para separar conteúdo, e vamos separar aqui por sections também, tá? Vamos definir a diferentes tipos de sections pelo ID, tá? Eu vou até colocar aqui dentro do header, ó, por mais que ele seja uma tag bem específica, né? A header, e geralmente header a gente só tem um só no documento, vamos colocar também um ID, só para a gente identificar, tá? Porque no CSS eu poderia vir de falar diretamente com o header, né? Ou poderia falar com o identificador header, tá? Mas aí a gente vai ver, tá? E dentro do box aqui a gente tem um título, aí aqui a gente vai utilizar um H2, tá? Por que um H2? Porque o H1, até uns anos atrás, até uns anos atrás, o H1, o Google recomendava utilizar só um na página, tá? Hoje em dia, ele já fala o seguinte, você pode utilizar mais de um H1. É claro, se as seções forem diferentes. Mas eu tenho preferência em utilizar o H1, deixar o H1 por o texto mais importante da página, o título mais importante. Então, por exemplo, você tem um blog, né? Tem o título lá do blog, aquele vai ser o H1. Os outros títulos que tem ali durante o conteúdo, né, durante o artigo, por mais que sejam títulos importantes, que vão separar o conteúdo, cara, ele não é o mais importante. Utiliza um H2, tá? Então eu vou utilizar aqui um H2. Deixa eu ver qual é o texto que está aqui. Preenche o formulário abaixo, tá? Colocar aqui, ó, deixar aqui, um H2, tá? E aí aqui, eu já venho com o formulário aqui embaixo, né? Então o que eu vou fazer? Eu já vou abrir uma tag form, tá? E vou colocar aqui, ó. Como aqui eu não tenho label, né? Nesse meu formulário. Labels são aqueles geralmente que assim, o nome completo geralmente está aqui em cima, né? Aí aqui o campo fica em branco. O WhatsApp, que fica em cima, eu vou colocar input direto, tá? A tag input é justamente para criar esse campo aqui, né? Que é um campo de caixa para você digitar alguma coisa, tá? E aqui o input, são 3 inputs, né? Input do tipo texto mesmo, que é texto simples. Aqui a gente tem um estilo password, tá? Se a gente for ver isso daqui, ó, quando a gente digita, ele mascara aqui já pra gente, tá bom? Mas vamos utilizar o text mesmo, tem o de e-mail, tem vários, tem o number, que o number ele só vai permitir você digitar números aqui. Se a gente tentar digitar outra coisa, não vai, ó. Agora número ele deixa. Número, traço, que é para poder separar ponto ou vírgula, ele deixa, tá? Se você quiser saber um pouco mais aqui sobre inputs, tá, pessoal? Aqui dentro, ó, em principais tags, tem aqui de formulário, ó. Form, inputs, diferentes tipos de inputs, tá bom? Ó. Number, password, text area, button, tem uma cacetada aqui de documentos aqui, tá? Tem as tags de mídia, ó, a gente utilizou de imagem aqui, tá bom? Tem as tags estruturais, tem as listas, texto. Então dá uma olhada nesse documento aqui que ele está bem completo, tá? Mesma coisa para o CSS, tá bom? A gente vai passar daqui a pouco nele. Aqui vamos deixar um texto normal, tá? Aí, aqui, pessoal, ele tem aqui o nome completo aqui dentro, né? O elemento input, ele tem um atributo bem interessante, que é o atributo placeholder, tá? E a gente coloca assim, ó, seu nome, vou colocar só seu nome, por exemplo. Ele já coloca um textinho aqui, ó,
tá? Quando você clica aí, você coloca o seu nome e ele some, tá? Ó, para poder complementar, tá bom? Vamos duplicar isso daqui 3 vezes. O outro é para o WhatsApp, tá? WhatsApp. Esse aqui é e-mail. E esse outro aqui é o WhatsApp, tá? Vamos ver. Já colocou os 3 aqui. Colocou um do lado do outro, não tem problema. E o outro é um button também, tá? Button. Aí o type desse button também. Perceba o seguinte, pessoal. Aqui, ó, no button, a gente não colocou type nenhum, tá? Por quê? Depois a gente, com JavaScript, a gente vai manipular esses botões aqui, somente esses dois, para quando clicar, aí vai aparecer esse formulário aqui, tá? Ele tá em tela, mas daqui a pouco a gente vai esconder ele, beleza? Mas esse type aqui, eu vou colocar ele como submit. Por mais que esse formulário não vai funcionar, não tem problema, tá? Deixa eu ver qual é o botão. Quero participar. Quero aprender HTML. Vou colocar assim, tá? Beleza. Ah, e outra coisa aqui, ó. Vamos colocar uma div com o nome de uma classe close, que é esse botãozinho aqui, tá? Vamos pegar aqui, eu esqueci até de exportar, ó. Mas aqui, ó, eu tenho um ícone aqui dentro, ó. Close icon, tá? Vamos exportar ele aqui do Figma como um SVG, porque ele é elemento aqui de vetor, né? Vamos exportar ele aqui. Vou pegar ele, vou jogar aqui junto com esses outros aqui, tá? Beleza, vamos deixar ele aqui. E vamos colocar ele aqui dentro, ó. IMG, Assets, Close Icon, fechar modal, tá? Beleza. Pessoal, o HTML já está pronto. A aula já acabou, tá? E é isso. Brincadeira. Vamos entrar agora com o CSS, porque a gente tem que estilizar e deixar aqui, ó, bem bonitinho agora, né? Que é isso que importa. Então, vamos lá. Começando aqui no header. Deixa eu minimizar isso aqui. Deixa eu minimizar esse hero aqui. Vamos falar aqui do hero, né? Então, a gente tem um header aqui, tá? Eu poderia, pessoal, tirar esse container, colocar os dois botões aqui direto e falar diretamente com o header. O que eu coloquei para o container, eu poderia falar diretamente para o header aqui, tá? E automaticamente ele ficaria também aqui e aqui. Mas por que eu fiz isso? Porque é interessante a gente colocar, manter uma tag de container separada, não utilizar a própria tag como container. Por quê? Se você quiser hoje aqui, ó, mudar o tamanho da cor de fundo do header de ponto, que geralmente tem páginas que tem um header que tem um branco mais clarinho, que acompanha às vezes a página, e aí, por mais que o elemento seja centralizado, o header ele pega de ponta a ponta. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu expliquei meio errado, mas tudo bem. Se eu vier aqui, ó, vou falar com o header. Eu vou colocar, por exemplo, um background red. Tá? Ele mudou em tudo. Perfeito? Agora, digamos que eu queira, se eu tirasse o container daqui, ele já vai tirar a centralização, né? Manteve de ponta a ponta. Mas se eu colocasse aqui no header a mesma coisa aqui de cima, ó, beleza, ele voltou à centralização do conteúdo, só que o header também colocou o vermelho de fundo, só que ele parou aqui, ó. Ele não continuou daqui para cá, né? Então, se você digamos que você tem um header que tenha uma imagem, um background de fundo, uma cor, às vezes transparente, o pessoal costuma fazer muito aquele efeito espelhado, né? Geralmente esse efeito ele tem que pegar de ponta a ponta, independente do tamanho da tela, né? Só tem que limitar o conteúdo, né? O container.
Então, nesses casos aqui, automaticamente, para fazer, você tem que voltar um container aqui, tá? E aí você tem que fazer a utilização no elemento que está por trás, né? Que é o header. Aí, beleza. Não sei se eu consegui explicar bem, mas é isso, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de novo aqui com o header. Vamos falar com o header. E vamos falar com o container dentro do header. Ou seja, aqui dentro do header, a gente tem a classe container, né? Aqui a gente falou com o container global, ou seja, ele vai ser aplicado nesse container e no container que está dentro do header, dentro do hero, perdão. Mas aqui, quando a gente filtra melhor o CSS, quando a gente faz isso aqui, ó, a gente quer falar o seguinte, com um container, com todos os containers, na verdade, que estão dentro do header. Como só tem um, só vai aplicar para um mesmo, tá? Então, a gente quer falar o seguinte, que vai ser um display flex, ou seja, todos os elementos que estão dentro dele, que ou seja, é essa div e esse button, vai ter um display flex, vão ser flexíveis. E eu quero falar o seguinte, que o align items é center. Vou até diminuir um pouco aqui, para vocês poderem ver. E quero falar que o justify content, ou seja, os conteúdos que estão dentro dele, essa div aqui, que é essa logo, esse botão, eu quero que esteja space between. Ou seja, eu quero que ele se distancie o máximo possível. Então, como esse elemento, esse container, ele pega daqui e termina aqui, e eu estou falando para ele que os elementos filho dele se distanciem um do outro, ele vai pegar os elementos, os filhos dele, ou seja, esses dois aqui, vão colocar um nessa ponta e um nessa outra. Se eu tivesse mais um elemento aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Vou salvar aqui. Ó. Fica um no centro, um para cá e outro para cá. Tá? Se eu colocasse mais outro, ó, ficaria um para cá, um no meio. Ou seja, eles vão tentar se dividir. Eles vão tentar se... A margem entre eles vão ser iguais, tá? Então, como aqui só tem dois, é só para ter dois, aí ele cria... Ó, peraí. Ele cria esse espaçamento aqui, tá? Então, beleza. Vamos... Aqui dentro, ó, ele tem esse espaçamento aqui um pouco, né? Então eu vou vir aqui diretamente no header, ó. Se eu não me engano é 16 pixels, ó. Eu vou vir aqui dentro do header, falar só com o header aqui agora, ó. Header. E vou colocar um padding de 16px0, tá? O que isso aqui faz, pessoal? Ele faz o seguinte, ele coloca 16 pixels aqui de espaçamento interno e 16 pixels aqui e 0 aqui, tá? Isso aqui é um chamado shorthand. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Padding top 16, padding right 0, padding bottom 16 e padding left 0. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Escrevendo dessa forma aqui, ele faz isso daqui, ó, tá? Se quer saber um pouquinho mais aqui de CSS Shorthand, pode vir aqui no aulão, ó. CSS aqui Shorthands, ó, ele fala, ó, que isso daqui, ó, margem 10, 20, 30, 40, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Margem top 10, right é 20, bottom é 30 e left é 40, tá? Então é sempre o valor do topo, do right, né, direita, baixo, esquerda, sempre sentido horário, tá? Se a gente coloca só dois elementos, o primeiro valor aqui vai ser para o margem top e para o margem bottom, o segundo para o margem left e para o margem right, tá? E a mesma coisa, pessoal, para a regra que se aplica para a propriedade padding aqui, tá? E se a gente coloca, por exemplo, só margem 10 pixels, ele vai colocar para tudo. Para o top, right, bottom, left, ele vai colocar 10 pixels, tá? É uma forma de você escrever menos CSS, tá bom? E a borda também tem outras coisas aqui, o font também tem, né? Tá? Então dá uma lida aqui, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Aqui, a gente falou, né, que a gente tem que separar aqui as infos de um lado e a thumbnail do outro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui com a div, com a hero container, ele está com display
container, a hero não, aqui a div a header a gente já colocou, então vamos falar com a hero, tá? A hero com o container dela, né? Porque, lembrando, aqui o hero, ó, o hero container, ele só tem dois elementos, né? Que é o infos e a thumbnail, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou também colocar um display flex e vou colocar align items center também e vou colocar um gap de 24 pixels, tá? A outra coisa que eu esqueci de fazer aqui, ó, vou definir um HTML com font size de 10 pixels. Só para eu resetar o tamanho. Não deu diferença nenhuma aqui, tá? Mas é só para resetar o tamanho padrão aqui do documento, tá? Porque ele, por padrão, ele começa com 16 pixels. Aí percebeu que eu mudei aqui, ó? Ele alterou o tamanho, ó. Eu já vou explicar isso aqui, ó. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar com hero com infos, tá? Que aqui dentro, ó, eu tenho essa classe infos dentro do hero, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, ponto container, né? Porque o infos está dentro do container que está dentro do infos. Mas para escrever um pouco de menos CSS, é isso aqui, pessoal, quanto mais filtrar, melhor, tá? Mas eu vou fazer assim, como o código, a página é simples, tá? Eu vou falar aqui só para escrever menos CSS, tá bom? Mas eu vou falar com o hero infos, que ele vai ter um idif de 50%, tá? Ou seja, ele vai pegar 50%, o outro pegou aqui também 50%. Tá? E vou falar também que ele vai ter um display flex. Quando eu faço isso, todos os elementos que estão dentro da info ficarão um do lado do outro, ó. Só que eu quero falar o seguinte, eu quero falar que a flex direction, ou seja, a direção dos itens que estão dentro do infos, ou seja, o que está dentro do infos aqui? É esse alert, esse H1, esse P e esse button. Quando eu coloco flex direction, por padrão ele vem row, tá? Que é colocar um do lado do outro. Eu vou colocar como column, colunas, que daí ele se quebra uma abaixo da outra, tá? E vou colocar um align items de flex start, tá? O que isso faz? Ele alinha todos os elementos que estão um embaixo do outro no começo, tá? Então, se eu coloco, por exemplo, flex end, ó, o que ele vai fazer? Ele vai jogar todos os elementos para o final, tá? Então, eu vou falar aqui com flex start. Vou só reforçar que é um flex start. E se eu deixar assim, ó, ele fica como flex, ele fica como um stretch, tá? O que é stretch? Ele vai tentar, todos os elementos que estão dentro do hero info, ele vai tentar se expandir do final, do começo até o final da infos, né? Como a infos termina aqui, porque eu defini ela aqui em 50%, né? Ele vai tentar para o final. Então, eu vou só forçar aqui um flex start, tá? E daí todos os elementos, perceba que antes o botão ele tava se expandindo, agora ele vai ficar com o tamanho padrão dele, tá? A não ser que a gente redefina ele, beleza? Aqui, perdão, ó, no alert eu só coloquei o ícone do YouTube, mas esqueci de colocar, por exemplo, um parágrafo aqui, ó, por exemplo. Disponível no YouTube. Disponível no YouTube. Tá? Então ele ficou aqui, ó, beleza? Agora eu vou falar diretamente com esse alert, tá? Porque eu quero estilizar ele. Então eu vou vir aqui, ó, também, ó, hero infos.alert. E aí, pessoal, é o seguinte, aqui ele tá um do lado do outro, né? Ele tem aqui, ele tá com, ó, 10 pixels, tudo maiúsculo, né? E um gap de 12 pixels, né? Um espaçamento entre eles de 12 pixels. Eu vou também colocar ele como display flex. Vou colocar um align item center, tá? Para os dois ficarem alinhados, um ao centro, na vertical, eles ficarem alinhados ao centro, porque se eu tirar, ó, quer ver, ó? Se eu tirar, perceba que o P ele foi um pouquinho mais para cima, ó. Se eu coloquei, ele fica centralizado certinho, ó. Beleza.
Eu vou falar aqui agora, só rapidinho, com o Hero Infos Alert P, que ele vai ter um font size de 10 pixels. Na verdade, eu vou colocar um rem, tá? O que é esse um rem? Na verdade, pessoal, é o seguinte, eu vou colocar como 10 pixels mesmo, nesse daqui. Vou colocar como um text transform uppercase, para ele colocar tudo maiúsculo, tá? E no alert, o alert, pessoal, ele só tem essas duas dentro aqui, tá? Se eu coloco uma propriedade chamada gap, tá? De 12 pixels, ele vai separar os elementos, tá? Deixa eu ver se é 12 aqui mesmo, ó. É 12, tá? Então o gap, ele serve para... Você geralmente coloca o gap no elemento que está envolvendo os conteúdos, por exemplo, estou colocando no alert, que daí ele cria um espaçamento entre os elementos que estão aqui dentro, mas nada impede de eu ter colocado, por exemplo, esse espaçamento direto nesse P. Só que nesse caso eu não utilizaria o gap. Eu teria que utilizar o margin, e aí como é para ele estar aqui, ele quer dar um espaço daqui para cá, né, com o elemento daqui, eu tenho que colocar o margin left, né? Margin left, margin left, 12 pixels. Nesse caso dá a mesma coisa. Só que eu prefiro utilizar o gap aqui, tá? E conforme vocês vão aprendendo desenvolvimento, você vai utilizar o gap nesses casos aqui, porque se você vai adicionar mais um conteúdo filho aqui, ele já vai criar, você não vai precisar ir depois num outro elemento filho, por exemplo, teria um outro aqui. Então você coloca um span e tem um elemento aqui, tá? Se você deixasse daquela outra forma, com o gap ele colocou 12 aqui e 12 aqui. Se eu tirar aqui e coloco volta daquela forma, ó, margin left 12, perceba que ele não deu espaçamento nisso aqui. Aí eu teria que também vir aqui e colocar um margin, mais um margin right, nesse P aqui, 12 pixels. Aí sim. Só que o código ele acaba ficando meio custoso, né, para fazer esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá. Vamos voltar para o gap. Vamos tirar esse terceiro elemento que realmente não tem aqui pra gente. Depois, pessoal, a gente coloca essa estilização aqui, tá? Vamos falar o seguinte, lembra do gap, né? O gap ele coloca espaçamento entre elementos. Se a gente perceber aqui, esse alert é um elemento filho desse é irmão desse H1, esse H1 é um irmão desse P, esse P é um irmão desse alert. Então, se eu colocar no infos também um gap, ele já vai criar um espaçamento entre todos esses elementos aqui, tá? Então, vamos vir aqui no infos, ó. Também vamos colocar um gap, só vamos colocar um gap de 16 pixels, só para a gente separar um pouquinho ele aqui agora, tá? Beleza, pessoal. Vamos falar agora com a Hero, tá? Vamos falar com H1 direto, tá bom? Ó. Por que eu não coloquei infos aqui, ó? Nem alert, nem P? Porque o H1 a gente só tem um na página. A gente poderia falar diretamente com o H1 aqui, sem colocar o filtro da Hero. Por mais que ele esteja dentro do Hero, né, vai funcionar da mesma forma, tá? Mas lembre-se, se você tiver uma página, ou está desenvolvendo uma página que é um pouco mais complexa, um pouco maior, né, você vai utilizar muitas classes, cuidado na hora de você for estilizar um elemento diretamente por tag, tá? Tenha preferência sempre colocar classes nas suas tags. Então, por exemplo, geralmente, mesmo nessa página aqui, eu colocaria aqui um class único assim, ó, page title. Nesse aqui eu colocaria, por exemplo, um class e um page description. Ou poderia ser até um ID, porque eu realmente não costumo replicar essa classe aqui, page title, no restante da página, tá? Então esse aqui poderia até ter um ID, tá? E aí eu viria aqui, ó, falaria diretamente com identificação. Aqui no CSS a gente tem que colocar o jogo da velha, tá? Para a gente falar com o identificador. E colocaria page title. E aí aqui, ó, a gente tem a estilização, né? Ó. Ele está com 46 pixels, extra light e 56 de altura, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, vou colocar font size 46 pixels, font rate, eu vou colocar 100, que equivale àquela extra light, tá? Rate é peso. E line height, ou seja, a altura da linha, eu vou colocar os 56 pixels, tá? Que é o que está aqui, ó. 56. Aqui é a propriedade line height, ó, tá? Eu vou definir aqui um max width de 634
dele aqui também, ó. Max Width 34. Só para ele dar uma quebrada aqui, ó. Quer ver, ó? Se eu tirar, ó. E como eu tirei, como esse elemento aqui, o influx, ele tá 50%, então o influx ele vai daqui até aqui, certo? E todos os elementos que tem dentro do influx, ele vai ter, todos os elementos, pessoal, é o seguinte, ele vai sempre tentar pegar 100% do que ele consegue, tá? Então aqui ele tá vindo daqui até o final, tá? E aí ele ficou esse aqui, esta, ele ficou nessa linha aqui. Com o Max Width de 630, eu corto, né? Porque daqui até aqui ele tem mais de 638, 34. Quando eu forço o Max Width, ele não vai tentar passar disso, tá? Então ele para aqui, ó. O Max Width 634, ele tá daqui até aqui, tá bom? E aí o Page Description, ele tem aqui ele é light, né? Então é o 200, 22 pixels e 32 de line height, tá? Então eu posso vir aqui, ó. Page Description, font size 26 pixels, font weight é o 200, vamos até ver aqui, ó. É 22 mesmo? Deixa eu ver. 22, 200 e line height de... Opa. Isso que dá line height de 32 pixels. Aqui, deixa eu ver uma coisa, ó. Ele está com uma opacidade de 35 aqui na 75. Eu vou vir aqui no color que eu coloquei, ó. Vou colocar aqui 75. Mas aí, peraí, aqui... Poderia vir... É que eu não posso colocar... Eu poderia colocar opacidade na... Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó. O botão aqui... Vamos estilizar ele. Mas vamos colocar uma classe nos botões. Vamos colocar uma classe nos botões, chamada de BTN mesmo. Tanto nesse botão aqui e nesse botão aqui, tá? Vamos falar com essa classe diretamente aqui, ó. BTN, tá? Vamos ter que reforçar aqui o font family plus Jakarta Sans. Perceba, ó, tirei, ó, ele mudou a fonte, tá? É porque lá no body a gente colocou o font family plus Jakarta Sans no body, só que ele não aplica em elementos de formulário, né? E um button é um elemento de formulário. Tanto input quanto botões, ele não aplica, então a gente tem que reforçar, tá? Para a gente for estilizar o input, a gente também vai ter que colocar o font family aqui, tá? Então vamos só vir aqui, vamos ver como que ele está aqui estilizado. Ele tem aqui uma cor fio de 20 o branco para o branco de 20%, com 20% de opacidade, 5% de opacidade. Vamos ver aqui o Dev Mode dele. Ó. Legal o Figma que ele tem uma coisa de Dev Mode que você consegue pegar algumas coisas aqui já. Ó. Então, o style dele, ó, já tem a borda, já dá o radius aqui. Se eu vier aqui, ó, copiar isso e vier aqui, olha, já meio que estilizou, né? Obviamente não tudo. Mas eu posso vir aqui, ó. Color 9919. E aí aqui ele não pegou, acho que o padding, mas o padding aqui tá de 20, 20, 24 pixels. Ó, 20 no topo, 20 em cima e embaixo e 24 do lado dos lados, né? Então eu posso vir aqui, ó. Padding 20 pixels, 24. Né? Lembro do shorthand, topo embaixo, lado a lado, tá? Beleza.
Esse border eu vou tirar, pessoal. Eu vou colocar aqui o border none para tirar. E de fato não tem borda, né? E aqui, o quero aprender, ele está com font size de 14, line height normal, line height 170 e o leather space 2.5. Vou copiar aqui, ó. Tá? Vou copiar. Igualzinho que tá no Figma. Já tá ficando bonito. E vamos ver só uma coisa aqui, peraí. Aqui tem 24, 20, 32 e 32. Todos eles são 32 entre eles aqui, tá? Então vamos lá no gap lá do Hero Influence. Vamos colocar 32 já direto. Tá? Daí ele já tira... e vamos fazer outra coisa aqui também, ó. No alert, no page description, vamos colocar também o max width de... Opa! Porque daí ele já quebra aqui. Na verdade ele quebrou e quebrou até aqui embaixo porque a palavra é grande. Vamos colocar um pouco mais aqui. Vamos colocar 650, não deu? Não, peraí. 670. Beleza. Vamos fazer aqui agora isso daqui, ó. Esse efeitinho aqui, né? Ó. Vamos tirar aqui o Dev Mode, peraí. Ele tem aqui como se fosse um... Como que a gente pode fazer isso, pessoal? Com pseudo-elemento, tá? Pseudo-elemento é um seletor que a gente pode criar elementos dentro do documento aqui do DOM, né? Antes e depois, tá? E aplicar CSS em cima dele, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, btn, ponto btn, e a gente coloca assim, ó, 2 pontos. Before, vamos falar aqui, a gente tem que colocar um content, tá? Porque todo pseudo-elemento, principalmente o before e o after, a gente tem que ter o content, tá? Porque senão ele não aparece em tela. Então se a gente inspecionar aqui agora, ó, o button, ele tem o before, também a gente vai criar um after, tá? Mas vamos utilizar aqui primeiro, ó, vamos falar o seguinte, ó, vamos falar com o btn, ele vai ter um position relative, tá? Por padrão, todos os elementos ele vem como position static, tá? Se você vir aqui em CSS, ó, cadê position, eu falo um pouco mais aqui sobre o que é posições, tá? Mas basicamente é o seguinte, a propriedade CSS position, ela define como o elemento será posicionado no documento HTML. Porque assim, você vai vendo aqui, né, ó, por exemplo, ele segue uma ordem. Então eu coloquei aqui btn position, relativo, não aconteceu nada. Mas, agora, se eu vir aqui no btn e coloco assim uma propriedade chamada top 20, ele já muda a posição. Se eu tirar o position static, as propriedades top, left, right, bottom, ou a inset, né, que é um shorthand para todas essas, não funcionam. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou colocando aqui o position relative, por quê? Porque dentro do before, que é o before que está dentro do btn, eu vou colocar ela como um position absolute. Tá? O position absolute, o que ele faz com o elemento? Antes de mais nada, eu vou colocar aqui, eu vou vir aqui, eu vou colocar um div aqui ó, de 20 pixels e um right de 20 pixels, só para vocês verem o elemento em tela. E vou colocar aqui um background orange. Aqui ele ficou no topo. Deixa eu colocar um z-index aqui, ó. Ele ficou lá atrás, né? Por isso que ele não está aparecendo. Ô, caramba. Ontem. O que eu errei aqui? Projeto display line, pede. Tá. Tem que definir um display aqui. Até esqueci, porque por padrão o pseudo-elemento ele vem como um display line e aí a propriedade de if write não funciona, tá? Mas ó, perceba o seguinte, né?
o before, eu coloquei aqui o diff de 20 e o write de 20, né, só para ele aparecer aqui em tela. Só que agora, quando eu dou um position, perdão, absolute, perceba que ele está aqui, né? Ó. Ele está aqui, ele cria meio um elemento aqui dentro desse aqui, dentro do button, ele criou um novo elemento, ele tem esse elemento aqui, né, que faz parte do button, e criou um dentro aqui também dele, tá? Então perceba que ele tem uma ordem aqui. Quando eu coloco um position absolute, ele perde a ordem dentro dele, ele mantém aqui no DOM, obviamente, né, a ordem aqui, só que em visualização ele perde a posição dele, tá? Então ele fica absoluto, tá? Sobre o elemento que ele está dentro, tá? Ou seja, sobre o BTN. E como o BTN eu coloquei como relative, ele fica absoluto sobre esse BTN aqui, tá? Porque ele tem um relative. Se eu tirar o relative, impressionado, hein? É porque o uso de cima não tem os elementos pais aqui de cima do BTN não tem nenhuma posição definida, tá? Mas assim, se eu vier aqui agora no before, eu posso, nesse elemento aqui que está com position absolute, eu posso colocar o top dele, por exemplo, posso colocar um top de menos 100 pixels. Ele vai ficar com menos 100 pixels, tá vendo? Aí o que eu quero fazer com isso? Eu quero colocar ele com top 0, left 0, tá? Para ele ficar dos cantos aqui do botão, só que em vez de um IDIF de 20, eu quero que ele pegue um IDIF de 100%. Tá? Ou seja, ele respeita o tamanho do botão, porque ele é um elemento filho do botão. E como o botão tem esse tamanho aqui, né, ó, atualmente está de 215 pixels, porque ele herdou do tamanho do conteúdo, o before ele vai ser também de 215 pixels, ele vai herdar o tamanho do botão. Tá? Só que eu não quero um write de 20, eu quero um write menor. Só que aqui a gente tem um degradê, né? Ó. A gente vê aqui, ó, é um cinza bem claro. Mas basicamente é o seguinte, é uma linha, né? Que está de 100% aqui, mas ele começa transparente, aí fica cinza e vem para transparente de novo. Então aqui a gente vai fazer isso, ó. Só que em vez de usar o background o orange direto, a gente vai utilizar uma propriedade, um valor chamado linear gradient, tá? E aí a gente... Opa! A gente tem umas opções de colocar aqui dentro, tá? O primeiro parâmetro é como que ele vai se comportar. Se vai ser para baixo, para cima, para o lado. Eu vou colocar to right mesmo, tá? Porque ele vai ser da esquerda para a direita. E aí os próximos parâmetros que a gente chama aqui são as cores em si. Se eu coloco aqui red e orange, ele vai ficar no degradê, tá? Só que o que eu quero? Transparente. Vou colocar gray, tá? Eu só preciso pegar aquela cor que está lá. E eu vou colocar transparente de novo. Então, ó, ele já ficou com um efeitinho legal, né? Ó. Só que em vez de write de 20 pixels, eu quero 1 pixel. Tá? Então, ó, ele já ficou bacana, né? Obviamente não ficou igual aqui, porque aqui está bem menor, ó. Aí eu posso, aqui do lado das cores aqui, eu consigo colocar, ó, quanto que ele vai pegar. Pô. Mas eu vou deixar 100 aqui mesmo, tá? Então é isso. Vou copiar tudo que está aqui no before, tá? Porque quando eu colocar aqui, ele vai tirar tudo, ó. Vou colocar para o before. Então ele ficou no de cima. E eu posso fazer isso para o after também, tá? Posso fazer after. Só que em vez de aqui ser top, eu coloco só bottom. E aí ele cria um aqui para baixo, ó. E vou fazer o seguinte, no botão, eu vou colocar um cursor pointer, ou seja, quando eu só passar o mouse por cima, ele muda o cursor do botão, beleza? Falta a gente mudar aqui agora, pessoal, a posição desse elemento aqui, ó, tá? Então vamos falar aqui com a thumbnail, né? É a classe CSS que está dentro da Hero. Então vamos falar hero.thumbnail. Opa! Eu vou falar o seguinte, que todos os elementos aqui dentro dessa thumbnail, que na verdade é só essa daqui, ó, thumbnail, só tem uma imagem dentro, eu vou falar o seguinte. Tá? Se a gente inspecionar aqui, ó, thumbnail,
Eu vou também colocar que ele vai ter um IDIF de 50%. Ele vai pegar o outro tudo. Só que a imagem dentro dele, ó, ficou no começo, né? Ó, porque a thumbnail, que é a div aqui da direita, ela tem 50%. Só que a imagem que tem dentro não tem 50%. Eu nem quero que ela pegue de ponta a ponta, né? Mas o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar a mesma coisa. Eu vou colocar um Align Items Center e Justify Content Center, que dele centraliza tudo, ó. Então, eu vou copiar aqui. Tá? E aí, pessoal, é o seguinte. Eu vou só tirar isso daqui, ó. Eu vou falar agora diretamente com a imagem que está dentro da div aqui, tá? Com essa imagem aqui, ó, tá dentro da thumbnail. Se vocês perceberem, pessoal, aqui no layout, ó, a imagem, ela tá... É um quadrado, né? É um quadrado que está com um degradê aqui para baixo, aí meio que tem essa isometria, essa perspectiva, e vem aqui para baixo. Só que a imagem, ó, ela tá colada aqui no topo. E aqui, a imagem, ela tá parando aqui, ó. Por quê? Porque a Hero, ela começa daqui e vem para baixo, né? Ó. Aqui é o header. Como que eu posso subir essa imagem aqui, ó? Eu posso vir aqui e aplicar um position absolute nela. Se eu vir aqui a position absolute, na verdade não precisa nem do absolute, posso ser só como relative, tá? Porque o absolute, lembrando, né, ele perde o espaço dele em tela, tá? Então eu posso vir aqui, ó, position relative, posso dar um top de menos 60, que ele vai colocar a imagem mais para cima, ó. Ele já ficou um pouco mais para cima, tá? E aí, assim, é uma questão de você, no olhômetro, saber onde que tá, ó. Nossa, menos 60 não foi. Então, vamos descer mais, ó. Ponto menos. Vamos colocar 80, vamos ver onde parou, ó. Ah, essa aqui vai ser acho que uns 86. Aí beleza. E aí outra coisa que aconteceu, ó. A imagem, por mais que ela seja daqui, ela é um elemento quadrado, né? Se a gente for inspecionar aqui, ó, a imagem em si, por mais que não tenha imagem, um PNG não tem imagem aqui, ó, ela tem as arestas dela, né? Então a imagem ela termina aqui, mas ela vem aqui, ó. Ela vai até aqui em cima, porque ela termina aqui, né? O outro ponto termina aqui. E a imagem ela tá por cima do botão, ó. Se eu passar o mouse aqui, ele funciona. Aqui, tu viu que ele parou? Por quê? Porque nesse caso aqui, por mais que o mouse aparentemente esteja acima do botão, na verdade ele está acima da imagem. Então a imagem está sobrepondo o botão, por isso que não está funcionando se eu clicar, ó. Não está aparecendo o coisa de clique. O que eu tenho que fazer nesses casos aqui? Eu posso vir aqui na imagem e colocar um z-index -1. O que isso vai fazer? Deixa eu voltar aqui para 86, só para ele subir mais, né? A gente mudou diretamente no Nudon. O que isso faz? O z-index. O z-index a gente consegue alternar como se fosse a posição z, né? Então, ele coloca o elemento abaixo de todo mundo, tá? Então, o botão, quando coloca um z-index -1, ele fica abaixo de tudo, tá? Consecutivamente, o botão ele vai ficar em cima, tá? Você poderia ou colocar o z-index diretamente nos botões para maior, né? E aí sobrepondo, mas sempre quando tem esse probleminha, vê se não é z-index, beleza? Faltou aqui, ó, mudar o tamanho da logo, né? Logo 16 pixels, tá? Então vamos só vir aqui na Hero, ó. Não, no Header, perdão. Header. Vamos falar aqui com header.logo.fontsize 16 pixels. Tá? Como é um texto mesmo, não tem problema. Beleza? Agora nós vamos estilizar o formulário. Ó, vamos fazer o seguinte. Isso aqui vai ser, pessoal, para vocês
vai ser para vocês um desafio, tá? Perceba o seguinte, aqui, ó, é a mesma coisa aqui, tá? O que eu fiz aqui é a mesma coisa que vocês vão fazer aqui, para fazer aqui. Então, vou deixar isso aqui com vocês, beleza? Vamos lá, vamos partir aqui para o formulário. Então, aquele daqui embaixo, né, ó, vamos utilizar ele aqui por cima. Vamos fazer o seguinte, ó, modal, é o elemento do modal que está aqui, né? Modal, vamos colocar ele com idif de 100% e um write de 100 VH. Tá? O que é esse VH? É view write, tá? Ou seja, ele vai pegar o tamanho de daqui até aqui, tá? Se a gente for dar um scroll aqui agora, perceba que ele colocou isso daqui, ó, esse espação inteiro. Por quê? Porque ele pegou o meu tamanho da minha altura da minha tela e colocou aqui, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer que o modal ele tenha uma posição, ele tem um position fixed. O que esse fixed quer dizer? Ele é como se fosse um absolute, ou seja, ele perde na visualização da tela, ele perde a posição e fica fixo em determinado canto da tela, né? Ele não fica fixo em determinado local da página. Por exemplo, o absolute aqui que a gente colocou dentro do botão, ele fica absoluto somente pelo botão, em relação ao botão. O fixed ele fica fixo em relação à visualização aqui da tela. Tá, ó. Então, se a gente vier aqui, ó, vamos lá no body, a gente coloca aqui, vamos forçar aqui um write de 10 mil pixels, por exemplo, de 10 mil pixels, só para ele manter aqui só para a gente ter um scroll aqui, ó. Ó, perceba que o modal, quando ele está fixo pela tela. Ele está fixo na tela, entendeu? Então, basicamente é isso, tá? Vamos voltar lá. Modal, um fixed, né? E aí, eu vou colocar aqui um background para vocês verem onde o write, coisa de 50. Ele ficou fixo aqui e right, mas só que aí a gente tem que também colocar, a gente tem que jogar ele que o top dele vai ser 0 e o left dele para ser 0. Para quê? Para ele grudar aqui no topo e grudar aqui na direita. Tá? Então ele já consumiu tudo. Ó. Perceba que é o seguinte, ó. Tá vendo aqui o before e o after, ó? Ele ficou aparecendo aqui na tela, porque o z-index dele é maior do que o z-index daqui do modal. O que a gente tem que fazer também, colocar um z-index, colocar um z-index de 1 para ver se já não foi, z-index 1, 10. Nesse caso, 999. Já dá, beleza. Ou a gente poderia ter ido no botão, lá no before e no after, e colocado um z-index de -1, tá? Então, vamos seguir aqui a estilização, ó. Se eu não me engano aqui no Figma, é que aqui ele está vindo para o protótipo, né? Ele está com 16 e 35 de opacidade. Então vamos vir aqui, ó. Background 16, 16, 16. E aqui já dá, já. Deixa eu ver, já ficou um pouquinho mais escurinho, né? Mas vamos fazer isso daqui pelo... Vamos fazer isso daqui por aqui, pelo navegador, fica melhor para a gente ver aqui, ó. Tá. Não, o valor daqui. Beleza. A gente tem que estilizar como um formulário aqui, né? Então lembra que o formulário, pessoal, ele tem aqui um box aqui dentro dele, né? Dentro do modal. E é um elemento único. Então se a gente vier aqui, ó, dentro do modal e falar que os elementos dele são display flags, align item center e justify content center, ele vai centralizar tudo no meio, tá? E aí agora o modal aqui, ó, ele tem um tamanho, modal não, o formulário aqui ele tem um tamanho de no máximo, cadê? A 116, o que a gente vai fazer?
modal.box. Eu vou falar que ele tem um IDIF de 80% também da tela e o max IDIF de 1300, e o max IDIF de 416 pixels. O que isso quer dizer, pessoal? Por que eu estou colocando o IDIF aqui de 80 pixels, sendo que eu estou forçando o elemento aqui a ter 416 pixels, mas eu estou colocando 80, sendo que ele nunca vai chegar a 80% aqui da tela, né? Porque no celular, quando a gente for mexer isso no celular, provavelmente o celular ele não vai ter, geralmente o celular ele não vai ser maior que 416 a tela. Então, o IDIF de 80%, ele me garante que o conteúdo, o box aqui, ele não vai colar de uma ponta na outra, ele vai manter o 80%, entendeu? E aí eu vou colocar também aqui o margem zero alto para ele garantir para centralizar, tá? Eu até poderia ter tirado isso aqui, ó. Não acho que não precisaria não. Eu preciso alinhar ele no centro aqui, ó. Eu posso tirar o Justify Content. Tá? Então aqui vamos lá, vamos utilizar isso daqui. Tem o fio dele aqui, né? É 16, tem um stroke de 20 e 10 de arredondamento. Então vamos lá. Background 16, border 1px 20, 20, 20, border radius de 10 pixels, tá? 10 pixels, e aí eu quero que ele tenha um display flex também, flex direction column, os elementos dentro dele, mas que só tenha 2 elementos, né? Não tem problema. E ele tem aqui um padding, né, ó, de 24, 32 em cima, 32 embaixo e 24 dos lados. E então aqui, ó, padding de 32 pixels, 24 pixels, beleza? Vamos falar agora com o modal.box.h2. Tá. Modal.box.h2 tem 24 pixels, light e alto. Então vamos font size 24 pixels, line height alto. E esqueci aqui o font rate 200. Vamos colocar aqui também que ele vai ter um gap de 16 pixels, tá? Entre os elementos dele. Ó. Beleza. Vamos utilizar aqui ó, Vamos falar aqui agora com o modal form, tá? Poderia colocar o box.form, afinal o form está dentro do box, mas vamos falar aqui diretamente com ele. Eu poderia até tirar esse box aqui, até porque o modal ele só tem um H2 dentro também, tá? E vamos falar com o form aqui dentro e também vamos fazer o seguinte, vamos colocar um display flex direction column, porque ele vai cortar um embaixo do outro, tá? Vamos colocar um gap de 8 pixels entre um input e o outro e o botão aqui. Vamos falar agora com modal form input background 16, 16, 16. É isso? Ficou com a mesma cor aqui, 16 e 18. Então vamos falar aqui, ó. 20, 20, 20. Border radius. Vamos tirar a borda dele, né? Border none. Mas o border radius 10 pixels. É 10 pixels, não é 10 pixels. 6 pixels. Font size vai ser 12. É 14. O font family. Lembra que a gente tem aqui Jakarta Sans. E o padding, né, 16 pixels, 18 pixels dos lados. Ó. Já ficou bonitinho. Vou manter o outline aqui, que é esse
efeitos como tá preenchido, tá? Até pra gente não ficar também perdendo muito tempo. E, seguinte, vamos colocar aqui, ó, no button, a classe de BTN, para ele já herdar os estilos, né? Ó, ele já herdou os estilos. E aí aqui, ó, vamos colocar, alinhar esse elemento aqui. E a mesma coisa daqui do botão, tá? Vamos colocar, como aqui ele não está dentro, ele está dentro do box, então a gente tem que colocar o box. Cadê? Box. A gente tem que colocar o box em position relative, é bem importante isso, tá? E aí a gente fala assim, ó, modal.box.close, não precisava nem colocar o box, né? Porque só tem um close dentro. A gente fala que ele é um position absolute, tá? E a gente joga um top 0, right 0, tá? Se a gente ver aqui, ele já veio para cá, ó. Ficou bem coladinho aqui. Só que aí a gente tem aqui ainda o... Opa, vê. 888 de padding e uma cor por aí 20 ali, né? Então vamos fazer o seguinte, background 20 padding de 8 e 8. É isso. E aí a gente tem que posicionar igualzinho como tá aqui, né? Porque aqui ele tá, ó, no, ele tá pulando do box e tá centralizado certinho, né? Então o que a gente tem que fazer aqui, ó? Vamos ver como que é o tamanho desse elemento que ele ficou. 24 e 28. Na verdade, a gente pode até fazer uma coisa aqui, 22 e 22. A gente pode forçar o close, que tem 22 pixels, 22, height 22. Tira o padding dele aqui. Aí agora, se a gente for ver o botão, ele tá aqui, 22 e 22, só que o botão ficou colado, né? Só que a gente der aqui um display flex, align item center, justify content center, ele alinhou o botão para cá, e aí a gente tem que dar um border radius, tá de 2 pixels, se eu não me engano. Tá. Como a gente definiu um IDIF de 22 e 22, e o byte de 22, a gente quer colocar o botão meio que pulando aqui, né? Ó. Ele fica no centro aqui dessa linha e no centro dessa daqui. É só a gente fazer 22 menos dividido por 2, né? Então a gente pode colocar aqui direto, ó. 11 pixels. 11 pixels, na verdade é menos 11 pixels e menos 11, tá? E aí ele vai ficar igualzinho como tá ali, ó. Só ver uma coisa aqui, ó. Pera aí, pessoal. Beleza. A gente vai fazer uma coisinha aqui, ó. No close, vamos colocar aqui um transition de 0,3 segundos. E aí, no modal.box.close hover, ou seja, quando a gente passar o mouse por cima, esse aqui é um pseudo elemento, tá? E, novamente, aqui tem, ó, seletor CSS, pseudoclasses, perdão. Nós temos aqui a de hover, a de visited, a nth child, tá? Então a de hover, quando passa o mouse por cima, a gente aplica uma propriedade CSS, tá? Então a gente pode fazer isso aqui, ó, transform scale, ou seja, mudar a escala do botão para 1.02. Deixa eu ver como que vai ficar. Não mudou muita coisa, peraí. 1.1. Já ficou melhor, já. E também esquecemos de colocar o cursor, né? Porque aqui é um botão. Beleza? Aí agora, pessoal, é o seguinte.
Isso aqui só deve aparecer quando a gente clicar no botão, né? O que a gente vai fazer? Vamos esconder isso daqui. Vamos vir aqui em modal. Em vez de display flex, vamos colocar um display none, tá? Só para a gente esconder ele inicialmente, tá? E aí, a gente só vai exibir quando esse modal tiver uma classe modal, tiver uma classe active. Quando a gente faz isso daqui, pessoal, ó, a gente está falando com o elemento que tem a classe modal, que tem a classe, não, perdão, que tenha o ID modal, mas que também tem a classe active. Quando tiver, vamos colocar um display, aí o flex, tá? Não aconteceu nada, mas se a gente vier aqui ó, no modal, coloca uma classe aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó, adicionar classe, colocar active, ele apareceu, tá vendo? Então, como que a gente vai fazer isso? Com o JavaScript. E no JavaScript, a gente pode, no final do HTML, colocar uma tag chamada script, tá? A gente pode colocar o script aqui diretamente, ou a gente pode, com a classe script, com a tag script, colocar um source e colocar o caminho para onde que tem um script aqui dentro da pasta, ou vai ter script que você vai incorporar na tua página, que vai vir um script externo, tá? Mas nesse caso aqui, vamos criar um aqui, ó, script.js. E aqui dentro, vamos criar um aqui dentro aqui também, ó, script.js, tá? Beleza, vamos ver se está funcionando. Vamos colocar uma função chamada console.log. Vamos colocar isso aqui, vamos ver se funcionou. Aqui em inspecionar, aqui em console, ele apareceu aqui, ó, funcionou, tá? O que a gente tem que fazer aqui agora com o JavaScript, pessoal? Aqui dentro também, ó, nós temos várias coisas sobre JavaScript aqui, tá? Nós temos o que é variável, estrutura de dados, tá? Ó, pode dar uma lida aqui, mas nesse caso aqui, ó, a gente precisa selecionar os botões que estão aqui na página, esses dois botões aqui, verificar quando é clicado nesses botões, tá? Quando é clicado, a gente precisa executar uma função, um bloco de código, né? Para poder exibir o elemento na tela. Que aí o que a gente vai ter que fazer? Adicionar aquela classe de active na section do modal, tá? E quando a section estiver na tela, a gente também tem que pegar aquele botãozinho lá de fechar, quando a pessoa clicar, esconder o modal. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer isso aqui, ó? Como aqui o script funcionou, vamos definir uma variável aqui dentro. Então, uma variável nada mais é que uma declaração que vai armazenar determinado valor, tá? Aqui na web, a gente vai utilizar muito o Query Selector, tá? Que é para selecionar elementos do HTML, do elemento do DOM. Então, por exemplo, eu quero selecionar aqueles botões, né? Ó, se eu vier aqui, colocar aqui, ó, var, botões, tá? O nome aqui você pode dar o nome que você quiser, tá? Esse var aqui é uma keyword, uma palavra-chave, que é para poder estar declarando uma variável, tá? Pode ser var, aí, botões, é igual a document, ou seja, eu estou querendo falar com todo o documento HTML, ponto, query selector, vou fazer uma seleção, tá? E aí, dentro aqui, ó, dentro de um texto aqui, de um string, eu vou fazer uma seleção CSS, tá? Então, como que eu sei que é os botões aqui da minha página? Porque eles têm a classe BTN, né? Ó. BTN. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Em vez de utilizar a Query Selector, porque a Query Selector, se eu colocar aqui ó, só .btn, se a gente ver aqui, ó, opa, se a gente vier aqui em inspecionar, aqui em console, colocar ó, botões, ele só achou um, tá? Por que ele achou esse aqui de cima e não esse daqui? Porque o Query Selector, ele vai retornar, se for verdadeiro, o elemento que ele achar o primeiro na página. Pô, mas a gente tem esse outro BTN aqui, tá? Pô, eu vou fazer botões 2, não.
que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os botões. Então, eu vou selecionar aqui, ó, Query Selector All. Então, agora botões, se você for ver, ele já é uma node list. Tá? Node nada mais é, cada um desses elementos aqui, ó, que é do DOM, que é o Document Object Model, isso aqui é uma árvore, tá? Cada um desses itens aqui é um nó, é um node, tá? Então, quando a gente usa o Query Selector All, ele vai retornar uma node list. Ou seja, ele achou aqui, ó, 3 botões nesse caso, ó. 1, 2 e 3. Por que 3 se não tem 3 aqui? O outro é o botão lá do Submit, lá do formulário, tá? Só que, por exemplo, nesse caso, eu não quero esse botão. Não quero aquele botão, só quero selecionar esses dois, eu só quero selecionar os dois aqui, ó. O que vão abrir o formulário, né? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso colocar, talvez, uma outra classe aqui, só para poder identificar esses dois botões, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, btn open form. btn form. Vou colocar isso aqui, ó, btn form, nesse aqui. E eu vou colocar nesse aqui, ó. Aí agora, aqui, em vez de colocar só btn, eu posso colocar assim, ó, .btn, ou eu posso colocar isso aqui, ó, btn form, que daí ele só vai retornar, eu vim aqui, ó, botões, ele só vai retornar os dois. Esse é o lá de cima, ó, aquele lá de cima, e esse daqui de baixo, ó. O outro que está dentro do formulário, ele não retornou, tá? É que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu tenho que passar um loop nos dois botões. Eu utilizo um for each, tá? Uma função chamada .forEach, ou seja, em um por um dos itens, eu vou utilizar, ele vai retornar uma função, tá? Essa função, ela recebe o elemento, ou seja, o botão, tá? Então, se eu vier aqui, ó, dar um console log, um botão, ó, caramba, se eu vier aqui, dar um console aqui em botão, ele vai retornar os dois botões aqui, ó, o primeiro e o segundo, tá? Porque eu tenho acesso aqui dentro da função. O parâmetro da função que está dentro do forEach é o botão que está sendo iterado, né? Então ele está passando pelo primeiro botão e pelo segundo, nesse caso, né? Então, no botão eu tenho que vir aqui, ó, botão.add event listener. Ou seja, eu estou adicionando um evento nesse botão. Que evento? Um evento de clique. Então coloca aqui, ó, clique, o primeiro parâmetro é o tipo de evento de clique. E então, quando esse botão for clicado, eu tenho que executar uma função. Então, coloca assim, function, e eu abro ela aqui dentro mesmo, tá? E coloco um bloco de código aqui, ó. Bloco de código, tá? Ou seja, o que esse add event listener faz aqui, ó, no botão? Ele adiciona um evento de clique, ou seja, ele fica meio que escutando o evento, fica mesmo que observando o evento. Quando esse botão for clicado, executa uma função, ou seja, executa um bloco de código. Então, quando eu clicar no botão, eu vou executar algo, por exemplo, console log, ponto, vou colocar aqui, clicou. Então, quando eu vier aqui no botão, ó, clicou, aparece, tanto no de cima quanto no de baixo, ó. Aí agora, o que eu vou fazer? A gente tem que selecionar o modal, tá? Então a gente tem que vir aqui, ó, var modal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar ele por fora, tá? Por exemplo, var modal, document.query selector. Vou selecionar aqui o modal, tá? Ó. Se a gente vier aqui, deixa eu tirar isso aqui, senão vai dar erro. Se a gente vier aqui agora, ó, colocar ver modal, ele já selecionou o modal, que está escondido, né? A gente tem que falar aqui com o modal, quando clicou no botão, o modal, ele tem uma propriedade que é um class list. Na verdade, todo objeto aqui dentro do JavaScript, aqui dentro do navegador, tem class list, né, que é para falar com as classes que estão associadas a esse elemento aqui, tá? Esse query selector que foi retornado aqui dentro do modal. Class list tem uma propriedade chamada, um método chamado add, que é para adicionar uma classe. E a gente quer adicionar a classe active, tá? Ó. Então, ó, se a gente ver aqui, ó, vamos ver aqui modal, ó.
Tá sem nada, não tá sem a classe. Então quando a gente clica, ele acionou a classe Active, tá vendo? Ó? E agora a gente tem que pegar também o botão dentro do modal, tá? É a mesma coisa. Vamos ficar aqui, ó. Var close modal, que é modal, o elemento close dentro dele, tá? Então aqui é um query selector. Então aqui, ó, a gente vem aqui agora, close modal ponto add event listener, também, ó, de clique, executa uma function. E aí é a mesma coisa, só que em vez de agora de add, a gente usa o remove. Tá? Então, ó que interessante. Clicou, clicou, remove. Clicou, remove. Tá? Vamos ver como está essa página aqui no mobile. Ó. Vamos utilizar aqui agora o Media Query, para a gente quebrar essas páginas. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. O Media Query nada mais é, pessoal, que a gente consegue aplicar estilo CSS para determinado tamanho de tela, né? Então a gente quer falar o seguinte, aqui também eu tenho, tá, em CSS, aqui ó, opa, CSS, Media Query, não coloquei, eu esqueci de linkar, depois eu vou fazer aqui, ó. A gente tem vários tipos de mídia, tá? E a sintaxe dele é o seguinte, é mídia e um operador. Operador, eu posso colocar, por exemplo, Media Screen, que ele vai ser só para telas, ou All, vai ser para todos, ou para print, para impressão, tá? MaxWidth 768. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, Media All, eu quero para tudo, tá? E eu vou colocar aqui, ó, MaxWidth 768. 768. E aí eu coloco as propriedades, eu reescrevo o CSS aqui dentro. Eu vou falar com o body só para vocês verem uma coisa, ó. Vou redefinir a cor dele para vermelho. Tá? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Então, ó, tá preto, né? Se a tela dele ficar menor que 768, ela vai ficar vermelha. Acho que eu errei alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, aqui eu coloquei o all, eu tenho que colocar o end aqui também. Não, é só deixar assim também, ó, não tem problema, ele vai funcionar. Mas se for menor que 768, ó, ele mudou, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, como eu não quero mudar o body, né? Eu quero mudar o hero container. Eu quero que ele seja agora flex direction column. Agora quando chegar aqui, ó, ele vai 768, ele colocou o elemento para baixo, tá? Só que agora o hero infos ele manteve com 50% ainda, né? Só que o hero infos ele tem daqui até aqui, pegou daqui até aqui. Só que ele está mantendo 50%, né? Ou seja, ficou daqui até aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos redefinir o hero.infos para o idif 100% e o hero thumbnail no idif de 100% também. Tá, ó. E aí, eu nesse caso, eu mudaria a ordem da thumbnail vir primeiro. E aí eu tenho que colocar aqui, ó, order 0 no infos. Por que não funcionou? Deixa eu ver uma coisa aqui que não funcionou. Vou colocar order 1. Ah, tá. Peraí, pessoal, vamos só atualizar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos ver se fica melhor com a...
Vamos tirar isso aqui. Eu acho que não, né? Talvez daí aqui, ó, se eu jogar... A questão assim, pessoal, de ir estilizando, né? Ó. Se eu pegar essa thumbnail, top dela, na thumbnail, não é a Hero, thumbnail, ô cacete, thumbnail, ING. Vou jogar ela mais pra cima agora. Não, caramba, peraí. Hero. Peraí que eu tô errando alguma coisa aqui no nome. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não, é thumbnail só. Eram ossos do ofício, pessoal. Eu thumbnail. Aqui ficou muito pra cima. Vou colocar 160. E aí aqui, ó, perceba que ficou um gap tão grande, né? Porque a imagem ela termina aqui, ó. E aí ficou um espaço aqui também, né? Ó. Vamos aqui inspecionar. Vamos tirar isso daqui, ó. Vamos fixar ela aqui. Vamos só aumentar um pouco aqui mais aqui também, ó. A gente poderia vir aqui na infos, ó. Também colocar um top. A gente tem que colocar um position relativo, né? Porque top quase não vai funcionar. Acho que fica melhor, ó. Por exemplo, ó. E aí com o Media Query você vai brincando. Obviamente, pessoal, tem outras coisas para fazer para deixar isso aqui responsivo. O texto diminuir de tamanho assim automaticamente, né? Com medidas relativas. Talvez isso possa ficar para a próxima aula, tá? Mas você vê aqui, acho que ficou muito grande o texto, o título. Pode vir aqui dentro, a page title, e redefinir o tamanho. Agora eu quero 32 pixels. Quero um line height de alto, de 40 pixels. Quero que o page title ficou muito grande também, o page description, perdão. Quero que seja 14 e 18 pixels. 22 pixels. 14 px, não, 16. 16, opa, 16. Ah. Aí vocês vão redefinindo, tá? As coisas, etc. Beleza? Pessoal, 1h43 de aula. Tem conteúdo bom aí, tá? É que eu sou muito prolixo para explicar as coisas, né? Mas eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu vou deixar os links aí na descrição, tá? E qualquer dúvida pode mandar aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. CSS, HTML, JavaScript não é uma dor de cabeça, tá bom? E qualquer dúvida, pode chamar aí, tá bom?